Oi, oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão bom? Hoje estamos aqui para mais um Conversa de Bastidor. Hoje a gente está recebendo a Ilustríssima. Ilustríssima. Eu estou até nervosa. Ai, Já garota, podia pelo amor falar. de Deus, me conhece faz 20 anos, tá nervosa? Que é isso? Te amo, porra. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Perdi, gente, perdi até o raciocínio. Mas hoje estamos aqui com a maior de todas, a maior de todas que temos aqui, a Nezita, para ela contar um pouquinho sobre como é trabalhar com narração, como ela começou a ser caster. Como você também que tem interesse em começar a ser caster, o que você pode fazer, né, para você alcançar. Então vamos só se apresentar aqui antes, para quem tá vendo o primeiro, né, por acaso aí, quem não me conhece, quem não conhece a Gabi. Eu sou a Carol, eu sou a CEO aqui da GG, eu estou por trás de 99% das coisas que vocês veem por aqui. Eu sou formada em publicidade, sou pós-graduada em marketing, já trabalhei em time de esporte, já trabalhei em empresa de jogos, já trabalhei assim, acho em tudo que o cenário tem, eu já trabalhei, já tive a oportunidade de passar ali por todos os setores, tudo assim, tudo. 99% também do cenário eu estou quase zerando, né? É porque eu me aposentei um pouco. E comigo eu tenho aqui a Gabi. Pode se E apresentar. aí, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi ou Gabi Zilas. Eu sou formada em design gráfico e na GG eu trabalho com RH. E com o que a Carol precisar, assim, ó. Gabi, me dá uma ideia, me ajuda no negocinho, no finalzinho. Aí eu ajudo ela também. E dentro do mercado de games, assim como Carol, já trabalhei em várias partes dentro do mercado de games. Trabalho também como criadora de conteúdo. Quem quiser me seguir aí, Gabizilos, tamo junto. E a gente já tá junto nesse mesmo mercado tem 5, 6 anos, então tem bastante coisa pra gente conversar aqui. E é isso, gente, pra mostrar aqui um pouquinho pra vocês que pra entrar nos games você não precisa ser só ou streamer, Pro ou player, né? pro player, ou criador de conteúdo. Não, tem várias vertentes. Tipo, ai, gente, quero ser fisioterapia, quero fazer fisioterapia, mas amo games. Tem também. Então, é isso. Tem todo tipo de função e trabalho dentro do mercado dos games. Sim, agora, né, Zita, se tu pudesse apresentar aí pra quem não te conhece, contar um pouquinho de como você começou aí sua jornada como caster pra gente. Oi, eu sou a Gigi. Que Brincadeira, gente, ó. bonitinho. Eu vou explicar primeiro para dar contexto, né? Um prazer estar com vocês. Eu sou a Aniazita, eu sou uma comunicadora no cenário de jogos e tecnologia brasileiro. Sou bicampeã do Oscar GG, tá, meus amores? Por isso que eu tenho essa Gigizinha aqui. Fui aí, né, exaltada pelos maiorais e eu trabalho já fazem quase 7 anos nesse mercado. São ali mais de 20 modalidades que eu já narrei. Diversas marcas trabalhadas, diversos eventos que eu pude estar ali participando, guiando o palco principal, trazendo, né, engajamento junto ao público, né, porque eu sou do mundo, né, do povo mesmo. E, bom, acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Eu conversei com as meninas, contei umas fificas aí para elas, eu devo estar contando para vocês também algumas novidades que estão vindo por aí. E basicamente, acho que a minha inserção no mercado, ela se veio através de uma ânsia que eu tinha de realmente poder estar marcando essa presença dentro de espaços que ainda não tinham sido ocupados. Fui streamer antes de ser narradora, antes de ser caster. Gostava muito de fazer live, acho que inclusive agradecer a todo mundo da minha comunidade que tá aí. Eu vi tem o meu Gigi tá aí no chat, o Overzeiras, um grande amigo, o Thiago, um irmão meu. E é isso, acho que a construção de comunidade foi um fator muito importante para esse meu começo, porque ninguém sabia quem eu era, mas sabiam que eu era só uma menina que tava narrando. Poxa. Sim. Uhum. Eu narrava brincando, sabe? Na minha live mesmo. Jogava CS com o pessoal, né? Eu com o meu prata de elite mestre do CS. Eu morria no round e eu começava a narrar os meus aliados pra atrapalhar mesmo, porque, enfim, quem joga FPS sabe que você ficar sem ouvir, você realmente fica ali meio perdido. E, enfim, acabou que, inclusive, CSGO foi minha primeira modalidade narrada. Eu fiz isso também muito pro LoL, que acho que o LoL tem um espaço bem grande no meu coração hoje em dia. Mas quando lançou o Valorant, pô, eu fiz 16 horas de Valorant, porque naquela época, se vocês não jogavam no começo,
pra você ter acesso às chaves do beta do Valorant, você tinha que assistir live, tinha que dropar uma chave. E podia aparecer a qualquer momento, podia ser com 2 minutos de live ou 2 horas. Então eu fiz 16 horas, assim, sem parar. Eu lembro que meu pai me deu boa noite, ele acordou no dia seguinte e não tava lá fazendo live. Caramba. E foi doideira, tá? Porque, óbvio, era um mercado que meus pais não entendiam, né, gente? Vocês falaram das formações de vocês, eu sou formada em Relações Internacionais. E nada a ver com nada. Eu brinco que o mais internacional que eu fiz foram ali alguns trabalhos de mundial mesmo, né? De narração de mundial. E, pô, montei um PC porque eu fazia live do meu notebook. Eu tinha um notebook da Lenovo que eu fazia live nele. Caramba, guerreiro. E, pô, eu peguei um PC emprestado de um amigo meu até por um período, porque eu morava em outra cidade pra fazer faculdade, ele me emprestou o PC dele. E era um PC legal. Tanto que eu não sabia nem conectar cabo na placa de vídeo. Eu achava que conectava normal na placa-mãe. Eu falei, gente, não tá dando vídeo. O que tá acontecendo aqui? E detalhe, eu também sou técnica em informática, tá, gente? Então, assim, decepção total. E, pô, juntei. Na época da pandemia mesmo, quando tava ali nesse estouro mais inicial, eu conversei com umas pessoas, me ajudaram a montar meu primeiro computador. E o primeiro jogo que eu joguei foi The Witcher 3. Que eu sou dessas. Eu queria um jogo que eu queria que rodasse bonitão, assim, no Ultra. Eu falava, nossa, Bom jogo. tecnologia! E simplesmente a partir daí eu nunca mais parei. Eu sinto que posso ter me afastado um pouco das lives, mas eu tô sempre muito presente nas redes sociais no geral. Eu, pô, gosto muito disso, gosto muito desse contato humano. A gente tava conversando aqui, né, nos bastidores, da conversa de bastidor, sobre Gamescom, sobre expectativas, como é que a gente tá pra isso. E, poxa, a primeira BGS que eu fui foi aquela BGS de 7 dias, que foi quando voltou a pandemia. Então, assim, a primeira BGS eu já fui trabalhando, então são muitas ramificações de como as coisas vêm fluindo de lá pra cá. E, gente, é doideira, tá? 6 dias não são... 6 dias não, 6 meses não são 6 dias. E nem 6 anos, muita coisa diferente. Verdade. E nessa questão de ser caster, você sempre foi seu sonho ser caster ou tu já pensou em ir para outras vertentes dentro desse mundo? Assim, quando eu cheguei nesse mercado, a gente não tinha muita representatividade feminina. A gente tinha mulheres que eram analistas, que eram comentaristas, que eram apresentadores. Então a gente tinha a Nive, a gente tinha a Leti Motto, a gente tinha a Ravena Dutra. E a gente tinha a Babi Micheleto também, que acho que ela era o mais próximo de um exemplo que a gente tinha. Porque acaba que a gente começou quase que num período semelhante. Então, eu trabalhava muito poxa, mas por que não pode ter ali, sabe? Por que não tem essa presença, essa possibilidade? E no mais, eu vi uma brecha, eu falei, eu vou me enfiar lá. O primeiro campeonato de CS que eu narrei, eu fiz junto com outras mulheres, né? Que era sobre a Liga Feminina de CS da GC, da Gamers Club. E assim, totalmente sem noção, sabe? Sem técnicas. Eu falava o que eu tava vendo, sabe? Aprendeu na prática. Eu aprendi na porrada mesmo. E em sequência aí, eu sou de uma cidade do sul de Minas, né? E a gente tem um evento, na verdade, que costuma ser a nossa mini BGS. 1% de BGS é o que a gente tem aqui, que é o nosso Tenkai. E nesse evento costumava ter campeonatos e tudo mais. E aí um amigo meu, né, que enfim, a gente estudou junto por um período, a gente meio que teve quase uma consideração de primo mesmo. Ele virou e falou, olha, não vai ter Tenkai. E a gente queria muito fazer meio que uma seletiva, né, um camp e tudo mais. Você não faz na sua live? Eu falei, pô, faço, óbvio. Aí eu fui spectator, broadcaster, narradora, apresentadora, entrevistadora, eu fui tudo de uma vez só. E a minha sorte é que, assim, eles ainda, tipo, me deram um overlayzinho, me deram uma imagem pra poder botar de fundo. Pô, o mínimo, assim. E, assim, foi louco, porque eu falei, gente, isso é legal, isso realmente é legal. Esse espaço realmente é muito legal. E, de novo, né, na falta de exemplos, especialmente no League of Legends, eu fazia muita, a gente chama de meio que como se fosse imitando, né, uma imitação do que os homens faziam. Tanto que quando eu comecei a ter um pouco mais de espaço, falavam que eu tinha uma narração muito parecida com a do Gruntar, mas com um quezinho de Shep, né, que são ali as duas vozes principais do competitivo de League of Legends brasileiro. E, pô, isso pra mim era um puto elogio. Mas o tempo foi passando e eu comecei
LoL, CS, Valorant e o Wild Rift. Comecei com 4. E aí, isso em 20, e aí eu inseri o Free Fire no meio disso, que aí eu tive uma oportunidade no Free Fire. E, meu, dobrava. De 5, do nada eu tava com 10, nada 15. Eu parei com 17, e aí agora eu bati 21 mais recentemente. Mas a sequência de acontecimentos era muito específica porque eu trabalhava CLT, eu tinha um emprego formal, né, Caramba, fixo. muita coisa. E eu chegava em casa e tentava arrumar alguma coisa pra fazer, sabe? Tipo, de campeonato, de watch party. Naquela época a gente não tinha, digamos que assim, incentivo para watch parties. Era mais você, tipo, posso fazer? Você, tipo, você abordava a organização do campeonato pra ver se você conseguia esse espaço. E muito também de alguns universitários, né? Eu fiz muito campeonato universitário. Até que eu realmente caí em mim e falei, é isso que eu quero mesmo. Porque eu narrava num quadcast e assim, aí uma dica técnica, né, gente? O microfone direcional é péssimo para captação de voz com o que a gente chama, né, de entonação, de impostação vocal, de você vir de baixo, chega lá em cima e volta. Então, tanto que eu uso, talvez bugue um pouquinho o som, porque, enfim, é um microfone meio velhinho já. Mas eu uso um mic, assim, básico, de karaokê. Que é o que a gente costuma usar em estúdio também, quando vai trabalhar. Que legal. E aí eu tinha um podcast e um sonho, sabe? E aí ainda assim, eu recebia muito não, porque você tem toda essa impostação vocal que você acaba cortando, né? A gente fala de crimpar a voz. E, demorou muito pra eu conseguir virar e falar, isso realmente é uma carreira, isso realmente é algo que eu vou investir. E isso a gente já tá falando ali pra 2022, praticamente. Quando as coisas começam a funcionar pra mim, eu começo a ter espaços de... meu primeiro estúdio, assim, propriamente dito, foi o de Pokémon Unite. Narrando, né, o MOBA, né, que é o MOBA de Pokémon. Que é muito legal, tem um carinho tremendo. Recebi muito hate por causa dele, inclusive. Que absurdo! É difícil falar, porque, assim, hoje em dia, né, terapia e tudo mais. Só que você pega um espaço em que só tinha um narrador, homem, e aí tinha a galera pega pesada. Tinha um comentarista, tinha uma analista, e aí no oficial tinha uma apresentadora. Mas eu chego junto de uma comentarista, então a gente era outra dupla, quem revezava com a dupla de homens. Então, nossa, eu ouvi todo tipo de coisa. Sofria gordofobia no chat, pra vocês terem noção. E gente, que absurdo. Naquela época a gente não tinha nada dessas questões de moderação e tudo mais. E me pegou muito porque eu tava tipo, poxa, eu tô me dedicando, eu virei muitas noites estudando por conta desse campeonato. E eu só sou definida por isso que vocês estão vendo, sabe? Não tem nada a ver com o mérito. E aí acho que é uma, talvez, falha minha, de certa forma, que eu sou muito, muito, muito sonhadora, eu idealizo muitas coisas. Eu ficava tipo, não, porque eu vou me dedicar muito e vai dar certo. Eu culpo os animes por me deixar dessa forma. Sim. Eu e meu jeito, minha força de vontade, vamos triunfar, Datebayo, sabe? Então, sim. Isso foi realmente um balde de água fria, porque na minha primeira oportunidade, assim, eu tive esse backlash, né, que a gente fala. Mas eu falei, tô sendo bem aceita de um lado e tem ali meia dúzia que, se me ver na rua, me dá uma pedrada. Vamos que vamos seguir. E nesse ponto, eu já não tinha mais um emprego fixo, né? Inclusive, em um certo período, eu cheguei a ser CLT e ter um PJ ao mesmo tempo, fora as narrações. Porque o mercado de games é muito volátil e eu trabalhava totalmente fora. Eu trabalhava numa fintech, né? De meios de pagamentos. E acabou que eu decidi sair porque eu falei, não, as coisas estão dando certo. Não é bem assim que funciona, tá, gente? Eu tinha só 20 anos de idade. Hoje em dia, com 26, eu olho pra trás e falo, olha, maluca. Que loucura. Absurdamente maluca da cabeça. E os dois... Aí eu saí de um CLT, um PJ para 2 PJs e ia tocando onde encaixava tempo, onde conseguia ter espaços e, enfim, possibilidades. Até que os 2 PJs acabaram encerrando seus projetos. E aí eu ficava... E agora? A gente vai fazer o quê para dar certo? Então era integralmente buscando criar conteúdo, fazer live, mostrar muito a minha capacidade, portfólio e tudo mais. Porque era aquela questão de se você não é visto, você não é... Né, você não existe. Lembrada. Exatamente. Então, eu saí de tempos muito, assim, desesperadores, de certa forma, porque
eu sou casada, né? E aí, o meu marido que tinha que ficar mais, fica tranquilo, pode focar nisso e tudo mais, com o trabalho dele. E voltando, né, para o overview que eu tô dando pra vocês, eu tava respirando esportes, 100%, assim. Não tinha espaço pra falha nisso, porque eu tava botando todas as minhas fichas nesse mercado, né? Não só no meu talento, na minha dedicação, mas realmente falando sobre os anos que eu tinha dedicado nisso, já tinham sido ali 2 anos e meio, quase 3. E eu falei, como que não vai dar certo agora? Não existe essa possibilidade. Então, isso em 22 ainda, né? Eu tô falando de 2022, porque 2022 foi, acho que, o ano mais extenso em acontecimentos pra mim. Porque em maio de 2022 eu tive uma paralisia facial, que me pega, assim, muito de surpresa. Eu tinha um campeonato pra fazer no dia seguinte da que eu tive a paralisia. Do nada. É um do nada complexo, porque a gente tava saindo do Covid daquela época, né? A gente tava, tipo, vacinação e tudo mais. E o tipo de paralisia que eu tive configura com a possibilidade de ser só quando a carga viral do corpo vai sair e aí ela afeta uma inervação. E aí a minha paralisia foi aqui, né, no trigêmeo. Meu olho não fechava, sabe? Eu tinha dificuldade de tomar água. E, pra quem trabalha com entretenimento, quem trabalha com o rosto, foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Pega muito. Eu cheguei a pensar que a minha carreira tinha acabado ali. E, assim, foram, acho que, alguns dos tempos mais sombrios desses 6 anos que eu tive. Mas eu sou teimosa pra cacete. Eu fazia fisioterapia, eu fazia acupuntura, eu fazia fonoaudiólogo, sabe? Tipo, Arrasou. de ter que fazer fonoaudiologia de criança, porque eu tinha perdido a habilidade motora, realmente. Caramba. Então, foi uma hora que eu olhei e falei, não vai ser isso que eu vou deixar. Não vou deixar isso ser o que vai me impedir de continuar nesse mercado. E fui seguindo a minha fisioterapeuta, inclusive, fala que eu fui um dos casos de recuperação mais rápidos que ela já viu, e assim, coisa de menos de 30 dias. Que tudo! E eu tinha um incentivo no meio disso, sabe, Carol e Gabi? Porque eu tinha sido chamada pra fazer o primeiro VCT Game Changers da Riot. O primeiro feminino que a gente teve, né, de Valorant. Eu tinha sido chamada pra fazer e a gente tinha Você foi com todas as suas forças pra falar, não tem como! Cara, eu preciso ficar bem. Analisando isso com o ponto de vista que eu tenho hoje, gente, eu tava dando pra sobreviver, porque eu falei, gente, eu não posso deixar isso acabar aqui, eu não posso, nossa, não tem como. E pra quem é dessa época, né, lembra que a gente teve uma bancada ali de 12 mulheres fazendo esse campeonato acontecer, a gente tinha várias narradoras rotacionando, comentaristas, apresentadoras, repórteres, e foi um grande acolhimento. E aí eu saí de um episódio, né, além da questão só de saúde mesmo, mas, do meu último estúdio eu ter sofrido com questão do meu porte físico, eu chegar num lugar que tem mulheres de todos os jeitos, sabe? Foi um acolhimento absurdo. E criava uma expectativa muito grande em mim. Falei, beleza, entrei aqui. Cheguei onde todo mundo quer chegar. Aqui acabou, bebês. Aqui é estouro. Pode já me dar o Oscar aí de que eu já ganhei. E balde de água fria, porque aí a gente tem essa primeira BGS, né, de 7 dias que acontece em 22. E eu trabalhei todos os dias nessa BGS. E foi muito, de novo, de um aspecto de resistência, porque eu via, né, o pessoal passando nos palcos, os casters tudo ficando sem voz ali, dia 3, dia 4. E eu ia e voltava no metrô com um nebulizador, fazia exercícios e falei, não vou, porque é a minha primeira BGS, eu preciso viver isso até o limite. E nessa BGS, inclusive, tipo assim, acho que dia 2, eu recebo mensagem, né, do diretor lá da Riot falando que eu não seria chamada pra segunda edição do Game Changers que ia acontecer. Falei, aqui acabou, só que não pro lado bom. Porque eles tinham, enfim, preferido seguir com outras pessoas e tudo mais. E isso criou em mim muito uma perspectiva de... Eu sou muito falha. Se eu fosse boa de verdade, eu não seria deixada de fora. Então, eu começava a competir comigo mesma. Ficava, não, meu Deus, tem que fazer mais, tem que conseguir ir além. E aí a gente teve BGS. A ironia das ironias foi que uma das narradoras que estava selecionada pra fazer pegou Covid. Na época, nessa BGS. E aí eu só recebo aquela mensagem. Você não quer vir fazer aqui uma série pra gente? Eu falei, opa, parece agora que, né? Parece que o espaço se abriu e acho que nesse momento eu meio que bati pra mim mesma que
fosse pra mim, não fosse pra mim, eu iria tentar acolher ao máximo as possibilidades que eu tivesse. Que eu sempre estaria ali no estado de prontidão, porque beleza, não tinham pensado em mim imediatamente pra ocupar esse espaço, mas eu calhei de estar ali, entendeu? Foi super legal voltar, né? E toda essa pegada de. Era um cenário que eu tava inserida muito fortemente, né? Antes do LoL mesmo estar nessa força toda, eu tava no Valorant. E eu gostava muito do Valorant. Aí a gente chega no League of Legends quando teve a primeira edição da Ignis Cup, lá em 22, né? De novembro, meados de novembro de 22. E, gente, foi um sonho, tá? Porque a gente tinha o Valorant, o LoL e o Wild Rift rodando dentro da Riot. E a gente já tinha as meninas do LoL, mas as meninas do Wild Rift também foram inseridas no projeto da Ignis. Eu era a única de fora. Então, diferente do Game Changers, em que a gente tinha uma mistura de meninas de fora da Riot, né, dos talentos da Riot, e as que já faziam parte desse círculo, eu era a única de fora. Então eu falei, caraca, é isso! Vambora, let's go! E o League of Legends tem um espaço muito especial pra mim, porque, vamos lá, né? Tenho 4 gatas, Leona, Diana, Morgana e Kayle. Mas essas gatas foram adotadas junto do meu marido, que eu conheci jogando League of Legends. Então é muito importante na sua vida. Exatamente, é o jogo da minha vida, acho que não dá pra fugir muito disso. E a gente teve essa Ignis, assim, como eu tava, né, não rotacionando, mas meio que dividindo os jogos com a Fogueta, né, que inclusive virou uma grande amiga minha por conta desse trabalho, né, de estar junto disso. Ela, a Lágolas, a Ravena, a Babi, todas elas estavam me mostrando como era realmente estar inserida nesse mundo. Mais do que no Valorant, a gente não teve tanto desse espaço, porque o Valorant foi assim, uma semana, começo, meio, fim. E a Ignis, ela foi uma progressão um pouco maior, porque a gente teve toda a edição tendo uma grande final também. Dá pra criar uma conexão maior, né, também com a galera. Sim, exatamente. E, nossa, o LoL era tudo que eu sempre quis. Então, quando acontece essa edição, eu fico muito realizada. E aí, disso, eu já saio convidada pro prêmio CBLOL, que naquela época ainda era, né, aqueles grandes eventos de gala. Porque eu seria jurada, né, da jogadora da Ignis, né, melhor jogadora da Ignis, o prêmio do Santander, inclusive, na época. E, pô, eu vou toda... Porque, gente, eu posso não ser hoje em dia, mas eu sempre fui muito tímida, tá? Eu sou pra fora hoje, mas eu sou muito tímida. E aí, tipo, eu assim, indo lá pro evento, toda miudinha, aí chega na hora de anunciar as jogadoras, é um highlight da player com a minha narração. Eu falei, vixe, esqueça tudo. Esqueça tudo. Eu tenho tudo. agonia também de ouvir meu próprio áudio, tá? Mas é que tá, eu não tenho esse direito, porque é meu trabalho. Então, assim, eu ouvir a minha narração é quase que assim, uma lição de casa. Eu sair da transmissão e parar pra ouvir. Ai, então, gente. foi uma perspectiva muito absurda. E assim, a gente tá só o quê? Já fazem 4 anos que isso aconteceu, sabe? É doido, é muito doido. Nossa, passou muito rápido, parece que 2022 foi ontem, né? Pois é, tô falando do Pokémon United, eu fico, meu Deus, parece que foi ano passado, velho. Passou muito rápido. É doideira, é muito doideira. E assim, de certa forma, o ano de 2022 me deu uma casca grossa, muito grossa mesmo. Porque eu saí de um ponto em que as coisas estavam fluindo de um jeito e eu até esqueci de falar, porque a gente tá falando de Pokémon Unite. Depois do Valorant, teve o Mundial de Pokémon Unite. E eu fui chamada pra fazer. E assim, era uma dinâmica muito intensa, porque a gente tinha uma transmissão que acontecia em Londres, então a gente começava ali umas 3 da manhã, e a gente ia até 3 horas da tarde. Só que a gente rotacionava, né? Eu e o outro narrador. O que calhou, que eu falo assim, gente, vocês não me abalam mais, né? Por conta do que eu tomava muito no chat. O Brasil só jogou no primeiro dia, porque o Brasil não passou de fase. E quem narrou o Brasil? Eu! Aniazica. Putz, kaká. Então, assim, foi aquele tapa de pelica, né, que as nossas avós falavam. E, no dia do Mundial, teve, acho que a minha... Até antes do Oscar GG, se eu não me engano. Foi. Que foi o prêmio da Impoliga, que eu fazia parte já do cenário do Tier 3 de LoL brasileiro.
Que aí eu fui na eleita melhor narradora da Impoliga e falei, é isso aí, vambora. Agora é colecionar prêmio, colecionar estatueta. E não foi bem assim que aconteceu, tá, gente? Inclusive, nesse ano eu não ganhei. Eu fui. Não foi. Meu bicampeonato do Oscar GG não foi em 22. Mas faz parte, tá, gente? Acontece. O Rindo pra não importante é chorar. ser. O importante é ser bi. E É sobre. eu fecho 22 com uma perspectiva de que eu já tava imbatível, sabe? E o mercado, ele faz constantemente isso de te humilhar. Fala, você tá achando? Enganada, muito enganada, tá? Porque eu começo o ano já de novo assim naquela busca. Eu não tinha nada certo. Eu cheguei a ser influencer de organização, fui da Tropicals por um período. Fui influencer também de uma org externa, né, org internacional, que era uma org de Los Angeles. E assim, é aquela coisa, da noite pro dia pode fechar o projeto de influenciadores, você não pode se basear em cima disso. E a gente não, né, a gente tem conta todo mês, galerinha. Exceto se você mora com seus pais, mas aí não, Sim, é muito enfim. doideira trabalhar nessa parte de jogos também, nessa questão de que, tipo, a galera entender que a gente não tá se divertindo o tempo todo, que isso é um trabalho e que, tipo, a gente merece receber dinheiro por isso que não é porque você é criador de conteúdo, que você é influenciador, que, tipo, é um emprego que a gente escolheu ter porque é uma coisa que a gente se interessa, mas a gente também tem trabalho fazendo isso, não é algo que, tipo, só flores, estou jogando o joguinho, não é bem assim, galera, tipo E às assim. vezes é mais trabalho ainda, né? Porque não tem ninguém, tipo, o cenário, pelo menos de jogos e esportes, é um cenário muito novo. A gente não tem, tipo, cursos, a gente não tem muita coisa. É a gente aprendendo ali com o nosso meio e evoluindo. Não tem uma base grande. É tenso. Doideira. Assim. A gente tem que usar cursos de outras áreas e inserir no meio, né? Por exemplo, eu fiz curso de oratória para trabalhar com comunicação. E aí, como criadora de conteúdo, a gente também pega um pouco de oratória, pega edição de vídeo, pega a questão de funil de vendas para poder fazer seus conteúdos, sabe? Então, não é só sentar e gravar. Você faz um roteiro, você vai ter um estudo, vai ter um gancho, vai ter toda a questão de construção de storytelling para dentro do vídeo que você vai criar. Então, Exatamente. as pessoas acham que é fácil, mas é porque as pessoas elas só veem quando dá certo. Quando, Elas e não quando veem tá as pronto, noites. só vê ali. Exatamente. Elas não veem as noites que você passa estudando, as noites que você passa fazendo, né, estudando e aplicando também esses estudos. Mas acho que pra gente seguir na nossa história, a gente chega em 23 e eu, o famoso uma mão na frente e outra atrás, e agora? O que eu vou fazer? Já vivi o que eu achava que era o meu ápice. E aí eu recebo o convite, né, de substituir um dos narradores do CBLOL Academy, né, que foi o V7. Ele tinha tido um acidente, né, com as cordas vocais dele e ele estava incapaz de estar trabalhando, ainda mais na dinâmica que a gente tem de trabalho que, pô, é direto indo Exige no... muito, né? Sim, é direto, a gente vai ter que ir no torrino fazer um exame horroroso. Você xoxa a câmera lá na tua goela pra ver como é que tá a saúde das suas cordas vocais. Uma vez por ano, assim, eu acabo tendo que fazer esse exame e sempre tô bem. Porque eu sou muito cautelosa quanto ao meu uso de, né? Porque é o meu instrumento de trabalho. Se eu perco isso aqui, eu não tenho mais Exatamente. uma utilidade, assim, propriamente dita. E aí, beleza, eu sou chamada pra substituir o V7 no CBLOL Academy. Então eu saio de um Tier 3 e eu entro num Tier 2. Eu falo, meu Deus, é o meu sonho! E eu me apaixono muito rápido. Porque são jogadores jovens, são meninos novos, acabaram de atingir a maioridade, estão investidos nesse cenário de League of Legends. E eu me via muito neles, porque eu também era um talento muito bruto, que estava sendo lentamente lapidado. Eu não tinha, assim, as certezas, né, de, eu vou estar fazendo quantas vezes. Não sei, a gente vai renovando. Então, todo dia podia ser o último, toda narração podia ser a última. Então, além de ser movida por uma ansiedade muito grande, muito forte, Insegurança, né? A pessoa. eu também me via sempre tendo que fazer 200%. Uhum. Tipo, beleza, tamo nesse jogo agora, vai ser o melhor jogo da minha vida. A minha final de mundial vai ser esse jogo aqui do time X contra o time Z, sabe? Uhum. E as coisas foram fluindo, eu começava a ter renovação, assim, semanal, mensal. Vem pro playoff. E naquela época a gente também tinha as Ignis Cup, né, que aconteciam. Então, faz a Ignis com a gente. Já faz esse próximo split. Então começa, né, em 2023, até essa sementinha mais estabelecida pra mim.
eu começo a ter outras perspectivas, né? Porque a gente pensa, minha primeira BGS foi 22. E aí eu entendo como é o mundo lá dentro, né? É aquela briga de qual stand faz mais barulho, qual stand chama mais atenção, qual stand dá mais brinde. Uhum. E eu olho para um Véi, lugar que é mais calmo, que é o palco principal, sabe? Eu falo, gente, ali as coisas são tão ordenadas. Não tem briga para ver quem brilha mais, porque ali a gente sabe que são onde acontecem as coisas oficiais. Aí eu bato pra mim e falo, eu vou subir naquele palco. Em 23 eu sou chamada pra fazer os campeonatos de CS da BGS, né? E, óbvio, eu ficava. Porque tudo pra mim, eu sempre fico muito, muito contente, tá, gente? Eu não fico. mas é pra ficar mesmo, porque também é muito difícil chegar nesse nível onde você chegou e, tipo, da forma que você chegou, você sozinha, tipo, é muita luta, pô, é muitos altos e baixos. Sim. É Mas, doideira, pô. mas eu encaro muito que, assim, tem gente que acha que eventualmente perde o brilho. Pra mim, nunca perdeu, Uhum. sabe? Então, eu vou fazer isso, já fico, ai meu Deus, vai ser assim, Com vai ser certeza. assado, vai ser super Uhum. legal. E quando eu sou chamada pra isso, pô, eu não moro em São Paulo, tá, gente? A gente começa disso. Eu moro em Uhum. Minas, moro a 3 horas da capital. A gente, Uhum. então, tem um deslocamento constante por conta do Academy, por conta da Ines. E aí agora inclui também a BGS, porque geralmente acontecia circuito, naquela época ainda era CBLOL Academy. Segunda, terça, às vezes quarta. Só que o online da BGS era quarta ou quinta-feira. Então pensa que eu passava a minha semana inteira em São Paulo, com meu marido, minhas gatas, minha casa aqui em Minas. Então Uhum. comecei a ficar muito distante das coisas. Porque a minha família tá toda aqui, a minha vida como um todo tá aqui. E o mercado onde eu trabalhava, onde eu existia, tava lá. Então sempre foi ali essa questão do pertencimento, sabe? Eu tô mais mineiro ou tô mais paulista? Uai, não sei. E Sim. as coisas foram passando assim num ritmo muito rápido, muito acelerado, porque nesse meio tempo eu acabei fazendo C-Masters, né, que era o feminino de CS que a Gamers Club fazia. Foi assim, totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque a gente fazia num sofazinho, os casters, as jogadoras, numa das edições, estavam ali em cima, a gente podia conversar com elas depois. E tudo Da isso me deu hora. uma perspectiva de que, como uma pessoa que segura o microfone, eu tenho uma obrigação de ir além das minhas limitações, porque eu tô contando a história de outras pessoas. Eu tô falando da luta de outras pessoas, de jogadoras e jogadores. Eu sempre tive muita Sim. proximidade com o feminino, né, com o inclusivo, com as Copas PCDs também que existiam, né? As Copas Pride, que a gente tinha focado também no público LGBTQIAPN+. Porque eu já sou uma minoria. O mínimo que eu posso fazer é dar todo o meu sangue por outras minorias que Apoio, também estão sim. nisso, sabe? Sim. Então, chega essa segunda BGS, eu faço um palco principal absurdo. E, de novo, aí a gente tem, né, em 23, eu, inclusive, sou chamada pela primeira vez pro Prêmio Esportes Brasil como jurada. Eu fui super júri de Valorant, né, do Valorant masculino, do Valorant feminino. E, assim, eu já falei, gente, o puro luxo. Porque eu tinha participado de prêmio CBLOL, né? Já tinha acontecido 2 edições que eu tinha sido convidada como jurada, né? Dos tiros que eu trabalhava. E aí o PEB foi, assim, um choque de realidade, porque a gente já tinha a categoria de melhor cast. E eu tava ali como uma pessoa que tava acabando de chegar. E eu já entendi o peso das coisas. E, de certa forma, eu ficava muito esperançosa. Eu falei, não, beleza, eu quero voltar agora pro PEB como indicada. Uhum. Alerta de spoiler, mas enfim. Aí, beleza, a gente encerra 2023 nessa pegada, a gente chega em 2024. E diferente do ano passado, né, do ano anterior, eu tinha um espaço meu no Academy. Eu sabia que eu ia estar trabalhando toda semana, fazendo isso, fazendo tais jogos, tendo essa presença garantida. Quando acontecessem as Ignis, eu também estaria lá garantida. Só que o que, de certa forma, chega aí como uma grande surpresa realmente foi o CBLOL. Uhum. Porque explicar pra vocês, né? O CBLOL é de final de semana e naquela época o CBLOL Academy acontecia em dias de semana. Então eu tava me preparando pros meus estudos, né? Tava chegando mais times pro Academy. E aí o meu diretor me fala: seguinte, o nosso narrador testou positivo pra Covid e a gente precisa de um substituto. A gente tem você em Minas e a gente tem o outro no Rio de Janeiro, você tá mais perto. Uhum. Você não vem fazer CBLOL? Eu falei, o quê? Agora!
Meu momento, senhoras e senhores. Mas eu tento, assim, sempre deixar tudo mágico pra vocês. Tipo, eu não teve magia nenhuma. Era de noite, assim, eu tava, meu Deus! CBLOL! Estudar pro CBLOL! Gente, socorro! O desespero em pessoa. Completamente. E assim, eu falo que foi mágico pra mim, mas não tem muita magia envolvida. Porque era algo que eu sempre tive vontade de fazer, era realmente esse grande sonho, poder chegar lá, ter essa presença dentro do CBLOL. E fui muito bem recebida, não só pela equipe de pessoas que já trabalhavam comigo por conta do Academy, mas também pelas pessoas que são somente do CBLOL. A equipe, né, é um pouco diferente, as dinâmicas são um pouco diferentes, porque o público tá lá. Era bem parecido com o que a gente fazia nas Ignis mesmo. Mas é como se o CBLOL fosse um ecossistema vivo. E aí eu tava me inserindo ali, eu era só uma pontinha. E mesmo assim, foi ali uma experiência muito especial. Dei muitas entrevistas sobre isso. Com certeza foi algo que criou uma sementinha em mim de tipo, pô, tá no caminho certo. As coisas funcionam assim e às vezes assim, mas você tem que continuar do teu jeito. E vai que é tua. No final vão aparecendo as brechinhas que tu vai. E assim, de certa forma, Gabi, quando você fala de brecha, eu penso já na minha cabeça que depois de, pô, quase 3, 4 anos, na verdade, as brechas já não precisavam ser brechas, precisavam ser mais espaços mais tranquilos. Eu não tinha que chegar dando pedrada na parede, assim, dando martelada na parede. Véi. Já era pra É ter uma das maiores algo... dificuldades, exatamente. Ter mais espaço pra galera poder. Porque é muito difícil, velho. Olha aí, tipo, tua experiência, sabe? Tipo, é um bagulho de maluco, pô. Tu tem que dar tua vida. Doideira, E, pô. e eu dei minha vida nesses últimos Sim, anos, tá? Essa é a verdade. sim. Mas a gente passa, né? O CBLOL acontece, a minha participação do CBLOL acontece, eu sou chamada pra mais uma vez. E o Academy vai rolando, o Academy se torna essa grande paixão pra mim. Outras coisas vão acontecendo em paralelo. E, de novo, eu sou chamada pra BGS. Fico, nossa, uau, é isso, bebês. E a frequência de trabalhos começa a ser algo um pouco mais tranquilo. Eu começo a conseguir trabalhos de publicidade mais frequentes, não tão vinculados à tecnologia, mas a lifestyle. Porque é assim, eu falo que eu sou um pote cheio pra qualquer marca. Porque, gente, pra transmissão, eu uso acessórios, eu uso roupas, eu uso maquiagens, eu faço, sabe? Sim. A exposição tá lá. E acabou que isso foi me dando mais tranquilidade de conseguir, pô, beleza, posso comprar um microfone melhor, posso ter um terceiro monitor. Mas, e aí hoje em dia eu vejo, tá? Porque eu errei muito a respeito de questão de previsibilidade de ganhos, poder ter uma estrutura de, beleza, quando as coisas não estão acontecendo, o que que eu vou estar fazendo rolar? Porque campeonatos acabam, os splits encerram. E como narradora, se eu me restringisse somente como narradora, eu estaria dando um tiro no meu pé. Porque eu precisava ter mais versatilidade. E aí é nisso que eu acabo encontrando o espaço de palestras. Eu sou chamada para palestrar na Campus Party de Goiânia. Vou para Goiânia, primeira vez que eu vou pro Centro-Sul do Brasil, inclusive. E Centro-Oeste, Centro-Sul, maluca. E assim, é uma experiência absurda, porque eu falo dessa vivência, falo de como foi isso, como foi começar nisso. Basicamente o que a gente tá fazendo aqui agora. Sim, Mas eu sim. faço uma palestra ali de 40 minutos, uma hora, depende. E isso se torna algo que me abre os olhos pra falar: olha, eu sou mais versátil do que só isso. Se você me der um microfone, eu consigo fazer muita coisa. Então, a gente tem um ano que passa, né, com todas as suas turbulências. E lembra o que eu falei do Prêmio Esportes Brasil? Então, alguém se torna indicada, e É não só esse, indicada, como de primeira finalista, né, pro Prêmio Esportes Brasil, categoria de melhor caster. Que pra mim ainda é chocante de se pensar, né, de entender essa situação. Porque eu fui a indicada mais nova, sabe? E eu pesquisei. É a primeira vez que a gente teve, tipo assim, uma pessoa indo direto da primeira pra segunda fase. Então, foi algo que me deu muita esperança. Eu falei, pô, beleza. Cheguei, olha o ponto onde eu tô. Agora as coisas vão fluir melhor. Não. Mas Vida é uma caixinha de surpresa. a vida é uma caixinha de surpresas, com certeza. Porque, de certa forma, eu tenho já anos de mercado. Eu tenho um estabelecimento de mercado. Só que a gente chega em 2025. Que a gente muda do Academy pro circuitão, circuito desafiante.
Eu Eu colei nela! Eu colei. Gente, isso foi do ano passado, tá? Esse foi do Prêmio Esportes Brasil de 2025. A Carol tá se antecipando, né? Eu lembrei que tava Mas é verdade. Gente, eu juro. Quando eu chegar no tópico BGS, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas aí a gente tem essa mudança, né? O circuito desafiante volta, e aí vem toda aquela nostalgia, e eu começo realmente a me ver como outra perspectiva. Como eu deixo de dedicar muita da minha energia só para esses dias de transmissão, porque eu volto a querer fazer live, eu volto a querer ter mais segurança, que acho que é isso que todo mundo quer. Poder, tipo, beleza, se der um BO aqui, eu vou conseguir ter essa tranquilidade ali. Então, 25 foi realmente ali com alguns tropeços acontecendo no caminho, mas aí a gente volta pra esse ano, né, que teve Gamescom, teve... Eu nunca fui no Anime Friends, inclusive tô numa expectativa de tentar conseguir algo pro Anime Friends, conhecer e, se possível, trabalhar. Porque aí conversando com a Carol também aqui no bastidor, eu até falei, gente, pra quem trabalha no evento, você ir no evento só pra passear, às vezes não é a melhor das ideias. Se você conseguir vincular um networking nisso, ótimo. E aí, o que eu fiz no BGS? Colei muito adesivo nas pessoas. Falei, vote na Inezita, vral! E vamos! Porque a agência que cuida, né, de mim, que é o pessoal da Black Duck, eles fizeram esses adesivos muito fofos. E aí, tipo assim, eu fui com o meu cunhado na BGS, e aí ele cumprimentava a pessoa e colava adesivo nas costas. Era lindo. Arrasou. Foi uma experiência. Muito Inclusive, bom. o meu bloquinho que eu ganhei da Carol nesse dia tá em algum lugar da minhas gavetas aqui, que eu sempre uso ele para as anotações. Então, eu percebo que, assim, parte séria da conversa, né? É um mercado muito legal, tá? Você ser uma pessoa pública, assim, uma pessoa conhecida, é muito legal. Você se sente ali valorizado, se sente visto, se sente parte de alguma coisa. Mas tem alguns reveses que são muito importantes também de se falar, que é de você sofrer muito mais para construir uma estabilidade. Porque vem camp, some camp, volta camp, desaparece. Tem, não tem. E o mercado está em constante evolução. A gente ter a chegada das watch parties, dos radinhos, começou a deixar os narradores, né, digamos que assim, mais formais, um pouco perdidos. E aí chega, tipo, fenômenos novos, como a Kings League da vida também, trazendo outras possibilidades, outras brechas também, né, para serem trabalhadas, estudadas. A minha sorte é que digamos que assim, eu não sou uma pessoa difícil, eu acho. Não costumo ouvir que eu sou difícil. E eu tento sempre ir muito de peito aberto para as oportunidades, né? Eu fiz o Mundial de Pokémon Unite, em 23 eu fiz o Mundial de Honor of Kings. Agora, 24 e 25 a gente teve, né, a IWC. E aí eu fiz o Mundial, né? Eu fiz o LoL, fiz o TFT e fiz o Honor of Kings. Aí, ano passado, eu fiz Honor of Kings, TFT e Mobile Legends. Tanto que Mobile Legends é a minha 21ª modalidade narrada. Então, a gente vai abrindo o leque. Porque eu passei a entender, se eu me deixar num lugar só, eu vou não só me engessar, mas eu vou me atrapalhar nesse processo. No passado eu fiz muita palestra. Pô, eu fui pra Gramado Summit, fui pra Campus Party Goiás, Campus Party Brasília. Eu palestrei aqui em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade do lado da minha, onde acontece o Hacktown, que é um evento assim bem grandioso de tecnologia que mobiliza a cidade inteira. Então, para quem busca espaço nesse mercado, eu vejo que alguns passos têm que ser seguidos, sabe, meninas? Pra você não... E assim, eu falo, eu não me arrependo dos erros que eu cometi nesse caminho, tá? Eu acho que me ensinou muita coisa, mas eu faria algumas coisas diferentes. A primeira delas, realmente, eu acho que é essa questão do trabalho fixo, né? Você pode fazer 2 campeonatos, mas a periodicidade dos campeonatos é um pouco cruel. Porque vai sumir, aí vai voltar. Aí vai sumir e vai voltar. Então, eu não abriria mão de um CLT, de um trabalho fixo, de um projeto mais estável para você. Para você abraçar isso de forma, né, tão integral. Muito também de você sempre ter os registros, sabe? Eu converso com muitos narradores que não têm os VODs salvos. E igual para um designer, se você não tem as artes que você fez, para um narrador, se você não tem os outros campeonatos que você fez, você não tem como comprovar a tua qualidade de trabalho.
Então, se vocês acessarem meu site, aniazita.com.br, Chique vocês, demais! vocês encontram tudo. E assim, para não falar que é 100%, é 95%. Porque eu só fui ter esse clique quando eu já tinha feito, tipo assim, uns 10 campeonatos. E aí, né, VOD expira, você perde o acesso dos VODs. Então, é muito sobre você sempre ter uma posição muito clara. Se você olhar o meu site, você vai ver que eu brinco que é escolha a sua jogadora, né? Escolha a sua especialista. Você quer a caster, você quer a influencer, você quer a criadora de conteúdo, você quer a pessoa que trabalha com institucional ou com locução, porque eu já fiz alguns trabalhos de locução, né, para alguns vídeos. E então, eu sempre tinha muito claro isso pra mim. Eu consigo fazer muita coisa, mas eu preciso mostrar que eu sei fazer essas coisas. Então, pô, redes sociais sempre bem ativas, você, se possível, unificar, né, os teus arrobas. Eu sou @Inesita em quase tudo. No Instagram e no Twitter, que eu sou @Inesita _, porque os Daí. canalhas não me deixam ser Inesita só, tá? Inclusive, quando a gente tem um emoji aqui que é Gigiânia, que é a Anya do anime Spy Family. E quando me Spy mandaram Family, pra sim. aprovar, tipo assim, aqui, Gigiânia, oxi, Aniazita faz essa cara, velho. Aniazita, tipo, eu não conhecia a Anya do anime, eu pensava que era Aniazita. Meu Deus! Inclusive, Deus. cadê a querida? Tão É muito famosa que bonitinha botaram a cara Gigiane. dela na Gigi. E posso falar, senhoras e senhores, eu existia muito antes dessa criança aparecer, hein? É verdade. Meus advogados entrarão em contato, mas brincadeiras à parte, aí é uma outra séria, mas que é muito importante, é você ter um CNPJ, que projetos, narração, publicidade, hoje em dia você tem que emitir nota fiscal, gente. E eu dei um passo além. Aniazita não é só meu arroba, Aniazita é a minha marca. Eu tenho o direito de marca sobre Aniazita. Eu tenho um INPI que eu vinculei, paguei todas as partes de trâmite para um especialista para cuidar disso. Então, tipo assim, eu quero ser. Não, você não pode. Não, tente novamente. Porque a gente tem algumas coisas, já tivemos alguns casos, né, dentro de jogos de utilizar não só jargões, expressões do nome para times e influenciadores. Então, eu quis esse resguardo, eu quis essa segurança. E aí você já para e pensa, pô, eu tenho um site, então eu pago hospedagem de site, eu pago domínio, eu paguei essa questão do meu INPI, eu pago um DAS todo mês, eu pago contador. Então, assim, é um mercado muito sério, é um mercado muito custoso também, tá, gente? Tudo bem que a gente tem alguns projetos que costumam ser muito grandiosos, que dão essa segurança, mas não é algo que você pode falar, narrei um pentakill, agora eu vou viver disso. Não, não é assim que funciona, tá? Por isso que eu vejo muito com olhos muito bons o meu trabalho como streamer. Porque me deu desenvoltura, me deu mais segurança para olhar para uma webcam e poder conversar. E me deu também o espaço para ir explorando e experimentando coisas. Porque, pô, eu faço watch party no meu canal, as coisas vêm para eu testar o dinamismo delas. Então, é um mercado que funciona muito bem, mas eu também acho importante falar que não é um mercado que você vai ter, digamos que uma vida útil muito grande. O que eu conheço de casters que começaram no mesmo período que eu e já mudaram totalmente, pô, muita coisa. Falo que eu sou a mais teimosa, porque eu não deixo. Falo, não, 6 anos da minha vida, como que eu vou acabar, sabe? E por muitas vezes isso passou pela minha cabeça. De falar, vamos pra outra coisa. E assim, sendo honesta com vocês, eu tento me candidatar pra vagas mais normais, tá? Mas não tá dando certo. Então a gente segue fazendo o que dá pra fazer. E com certeza eu vejo que sendo mulher nisso tem um a mais, uma dificuldade. Porque, que nem eu fui a primeira mulher a narrar o CBLOL. Só que aí você para e pensa, quem foi a segunda? Não teve uma segunda. Então, pra que eu servi de primeira, sabe? É isso que eu acredito. Então eu bato de frente muito com outras mulheres que tipo falam, eu fui a primeira. Tá, e aí? O que você trouxe além disso? De um título pra você? Porque, pra mim, esse é o verdadeiro pioneirismo. Você precisa deixar um legado muito claro pra quem vai te suceder. Quem vai ser a próxima, quem vai ser a segunda, a terceira e a quarta. E eu fiz isso no Honor of Kings, eu fiz isso no Pokémon Unite. Então, eu falo que nessa parte fico com o coração tranquilo. Mas eu sigo nessa experiência de realmente poder sempre ir além. E aí me perguntam, Inesita, por que você não entra em jogos de luta? Por quê? Já tem tanta narradora lá, gente. As minhas amigas tudo estão lá, arrasanes. A Carol The Queen, né, a Milha, aqui no Moto, que são mulheres que já estão nesse mercado. Então, eu acho que é muito sobre você
saber enxergar o que você quer pra sua vida. Quando eu comecei nisso, gente, eu queria ser diplomata. Talvez eu ainda queira ser diplomata daqui a uns anos, eu não sei. Mas hoje em dia é o que vem me movendo, né? A parte de comunicação profissional. E esse é o grande ponto, porque olhar pra trás parece que foi ontem, mas, gente, faz tanto Muita tempo. coisa. É muito chão. É a minha vida adulta inteira dedicada nessa carreira. Sim. Não é pouca coisa. Sim, sim, sim. Poxa, doideira. E pra quem te acompanha desde o começo também, lá dos primórdios de Aneasita, tipo, dá pra ver claramente a sua evolução e tu acaba servindo de inspiração até pra outras áreas, até pra mulheres que não são casters, mas trabalham no cenário, né, em si, de esporte, porque aí tu começou lá, tu fez, tipo, 21 modalidades, acho que entra no Guinness Book aí, de a pessoa narrar mais modalidades, a mulher a narrar mais modalidades. Vou ter que estar chamando um designer pra fazer esse, Eu acho. do Guinness Book. Acho gigante. Mas, assim, é muito engraçado porque, pra mim, eu tenho muito claro na minha mente que eu ainda sou a mesma menina de, tipo, 20 anos de idade que, pô, fazia narração da mesa de jantar da casa dos pais. Porque é isso, eu narrava numa mesa sem cadeira decente, sem cadeira confortável. Então, se for pra eu inspirar alguém, que eu acho que seja muito mais pra mostrar a realidade, sabe? Não mostrar só os triunfos, não mostrar só, né, os grandes torneios, as premiações, os grandes eventos, mas mostrar a realidade do dia a dia. Que eu acho que é o que é mais verídico nessa minha perspectiva. Perfeito. Com certeza, mas tá aí de inspiração pra todo mundo. E inclusive pra próxima narradora do CBLOL, né? Já, quem sabe já não é aí uma filha sua aí perdida que vai ser encontrada. Pode ser que, né? Brincadeira, gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a próxima. Eu falei muito, né, gente? Desculpa, me perdoa. Não, mas a gente tá aqui pra isso mesmo. Mas é que são tantos anos que eu falo, gente, eu vou indo, sabe? Eu vou. Mas é importante até pro pessoal não ver, pô, ela entrou no CBLOL e é isso. Tipo assim, gente, a Inesita narrou 21 modalidades, 1 bilhão de modalidades. Imagina estudar cada jogo, vai estudar cada personagem de LoL. O LoL tem 120, 130 personagens. 170 campeões no League of Da Legends. minha época era anos. Tipo assim, E velho, sem, um jogo. Loucura. e sem contar por tudo que ela passou já também, né? Tipo, até paralisia facial, minha gente, pelo amor de Deus. Tipo, é muita coisa. Muitos altos e baixos. E essa questão também da pessoa ficar na insegurança no começo, quando não tem muita experiência ainda de tipo, será que vão me chamar? Será que não vão me chamar? Será que vou me escolher? Tipo, como é que vai ser no futuro? Tipo, É muito duro, porque não tem uma clareza nisso, sabe? É. Não existe um passo a passo. Tipo, beleza, eu vou fazer isso, aí agora eu vou fazer com essa empresa, trabalhando com essa empresa, eu vou chegar nessa publisher. Não existe. Não existe um plano de carreira pra caster. E Isso. é algo que quebra muito as expectativas das pessoas. E definitivamente é algo que eu penso assim: você tem que amar muito isso, tá? Muito. Que é o que vai te sustentar quando tudo der errado. Dá o Quando você não for sangue. chamado pra campeonato, quando não tiver nenhum evento te dando credencial pra você trabalhar, quando, sabe, tudo for de mal a pior, é você olhar. Aí eu falo, olhar pra trás, que a minha parede são minhas credenciais, tem o meu certificado do Oscar GG aqui. Ali, essa parede é a Aniasita, sabe? As minhas plaquinhas dos mundiais, do CBLOL, de CCXP, de BGS, tudo. Muito legal. Tem que fazer um vídeo apresentando essa parede, pô, mostrando tintim por tintim. Direto eu faço, sabe por quê? Porque quando eu faço um vi. evento, eu pego, eu penduro a credencial, aí, tipo, dá pra ver as outras atrás. Mas eu acho que eu preciso fazer um, tipo assim, mostrando tudo. Porque tem, tipo, até tipo um pulseira. vídeo de YouTube mesmo, tipo, grandão, mostrando, tipo, essa pulseira foi disso, esse crachá foi disso, tipo... Pô, é mó da hora porque é muito interessante. E é que nem isso que a gente tá falando, tipo, não tem registro de quem faz. Não tem, tipo. É até por isso que a gente tá fazendo conversa de bastidor também, vai salvar VOD, vai postar e tal, porque quando a pessoa vai pesquisar sobre essa profissão, tipo, caster de LOL feminina, ou caster feminina, no geral, tipo, é difícil, tu não vai achar lugar pra tu aprender, tipo, no específico. A pessoa tem que ficar catando, que nem tu falou, de várias profissões, de várias funções, pra conseguir fazer um Megazord funcionar. É doideira.
E assim, eu paro e penso, gente, é tanta coisa pra uma pessoa só fazer. Como é que eu aguento fazer tudo isso? Você falou, de Carol, repente, coitada também. de aprender as coisas de LoL, mas teve um dia que foi assim, eu narrei Valorant num dia, CS no outro. Então, assim, eu tinha que lembrar de cabeça. É bom, é C4, é Spike, é Bombsite, é Spike Site, é agente, é CT, é TR, é defensores, é Isso. Tem atacantes. que aprender tudo do jogo. E, gente, eu sou TDAH, pelo amor de Deus. Eu te É entendo. E, muita tipo, não coisa. só do jogo, mas também dos jogadores, quem tá indo bem, quem tá indo mal, tipo, quais são tipo, onde que esse jogador é forte, onde que esse jogador é fraco, tipo, quais são as dificuldades do time. É doideira, muita coisa, é muita coisa. É É uma bem Wikipédia. impactante. Wikipédia que não existe, que tu tem que criar, tá ligado? Não, e aí é uma coisa muito legal, né? Nos esportes a gente tem a Liquipedia, que acaba Uhum. sendo um portal que você consegue juntar informações a respeito de várias coisas. Eu acho que eu sou uma das únicas que tem, tipo, mais de duas modalidades de Liquipedia. Eu tenho no Pokémon Unite, no LoL, no Wild Rift, no Valorant. E eu não sei se tem no Mobile Legends, mas No. assim, é doideira. Sabe quando, tipo, pedem teu RG? Eu falo, então, aqui, ó. Todos esses sites. Doideira. E aí, Anesita, tu pode dar uma dica aí pra quem quer começar a ser caster aí, tipo, o que a pessoa pode fazer? Porque campeonato amador hoje em dia é mais fácil, né, de achar, mas assim, como é que a pessoa chega? Tá, eu acho que a mesma dica que eu dou em todas as ocasiões, né? Que eu acho que eu não espere o microfone perfeito e comece com a sua voz. Comece mostrando que você consegue contar essas histórias, que a sua história é importante, mas que também as histórias das pessoas que batalham pra estar nesses locais de triunfo, de muito prestígio, importam. Faça suas oportunidades. Hoje em dia você consegue fazer ali campeonatos com incentivo das publishers, valendo ali RP, valendo diamante, valendo que quer que seja a moeda do jogo que você vai estar do lado de fora. Sempre mantenha, né, uma postura muito séria nas redes sociais. Ah, eu sou mais do humor, sem problemas, mas evite polêmicas, se posicione sempre com assertividade, porque isso importa muito para as empresas. E acho que não desista. É difícil, é muito difícil, mas eu acho que, sabe, ir para um evento e uma pessoa te abraçar e falar, posso tirar uma foto com você? Você me inspirou a fazer isso. Eu só fiz isso porque você tinha feito primeiro. Cara, isso não tem nada no mundo que pague. Não existe sensação melhor, sabe? Porque é você entender que quando você deixar de estar nessa carreira, né? Quando eu deixar de ser narradora, vai ter gente que começou por conta de ter me visto de lá, de eu ter sido um exemplo. Eu não tive muito exemplo quando eu comecei. Então, é sobre isso, sabe? Você, pô, ame muito, faça, né, tudo com muita seriedade, com muito coração e com muita verdade também, para que você consiga chegar em lugares de impacto, de importância, de relevância e leve outras mulheres com você. Acho que é o mais importante também. Arrasou. Nossa, hablou. No chat. Sim. E acho também que casa muito com essa parte de quem faz live, né? Pra continuar. Acaba se juntando muito. Tipo, tudo que tu falou foi muito associando com o pessoal da GG que faz live. Pô, amanhã uma empresa pode entrar em contato com você. Tipo, amanhã pode surgir uma oportunidade e tudo que tu tá fazendo ali é o teu portfólio, né? Tipo, não dá pra salvar todos os VODs de todas as lives, porque aí seria uma coisa insana, né? Ah, mas por exemplo, eu penso que você pode usar um YouTube para ter suas lives, sabe? Você fazer ficar com tudo lá. Só você não se deixar realmente não ter essa presença constante, sabe? Então, assim, não desista. E aí, igual eu comentei com vocês, né, que eu ia soltar essa pro pessoal. Numa das palestras que eu fiz, essa do Hacktown, que foi aqui na minha cidade, do lado da minha casa, uma editora assistiu e me chamaram para construir o projeto de um livro sobre como é a carreira de esportes, como foi a minha vivência nesses últimos anos. Então, creio eu que ainda sai em 2026, né? Esse livro, essa biografia barra ensinamentos também. E é isso, acho que eu pincelei para vocês essa minha história, mas o meu livro, né, vai estar nisso. E com certeza não deixa uma sequência de coisas ruins, de acontecimentos ruins, te privar de chegar num lugar que você merece, sabe? Tenha muito claro na sua mente aonde você quer chegar e, pô, não para até isso ser realidade. Perfeito. E é isso, véi. Se tu tem um objetivo ali, é isso. Vá atrás que vai dar certo uma hora, né? Por bem ou por mal. Uma hora chega o Entre dia os de altos glória. e baixos, entre os trancos e barrancos, dá certo. É verdade.
Então é isso, Ei, gente. Quer falar mais alguma coisa aí, Aniasita? Aproveitar o espaço aqui. Bom, falei do livro, eu acho que talvez só falar que, né, eu não tenho anunciado em lugar nenhum, mas vai ser um prazer estar com vocês em mais um ano de Circuito Desafiante. E a partir do dia 29, não, dia 31 de março a gente tá aí dia 30, eu acho, na verdade, a gente tá com as transmissões acontecendo. Tá rolando First Stand, né, pra quem é do LoLzinho, mas assim que acabar o First Stand, a gente vai pro Circuito Desafiante. E é isso, que eu possa chegar em mais lugares pra vocês cansarem de ver minha carinha por aí. Chegarás, velho, com certeza absoluta. Então é isso, Aniasita. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje compartilhar com a nossa comunidade aqui, com futuros casters também que vão ver isso aqui no futuro, né? Tu vai estar aí no YouTube pra sempre. Um pouquinho da exatamente. tua trajetória. E é isso, gente. Se você tem um objetivo, vá atrás. E se você quer ser caster, acompanha a Niazita aí. Use ela de inspiração, né, velho? 21 modalidades. Siga ela nas redes sociais. E me chame, tá, gente? Eu acho que tem muita gente que tem medo de conversar com pessoas que são, né, casters, são mais públicas, mas, gente, eu respondo todo mundo, tá? Eu sou gente como a Diva gente acessível, 100%. diva acessível. Porque, cara, eu acho que assim, se eu não puder devolver coisa pra comunidade, não faz sentido nenhum, sabe? Então, nossa, eu dou dica, eu dou ideia, eu faço tudo que precisar, porque eu quero que mais pessoas possam viver das paixões delas, se comunicar no cenário de jogos for uma dessas paixões. Então, Arrasou. é isso, gente. Muito obrigada. Eita, minha cachorra tá gripada, tá tossindo aqui. Saúde! Mas... Muito obrigada. Até a semana que vem. A gente vai receber a Amandinha semana que vem pra falar sobre administração nas empresas de games. Um negócio assim que eu não faço nem ideia de como funciona, mas descobriremos semana que vem. E muito obrigada a quem ficou aqui com a gente até agora. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, Tchau, gente! tchau.